Olá, criptomaníacos! O Bitcoin está sofrendo ataque de todos os lados, diversos países soltando declarações e banimentos no mesmo dia, né, hoje, e a gente está vendo aí o preço dando uma forte recuada, provavelmente devido a especuladores com medo desses ataques. Então vamos falar um pouquinho sobre que ataques são esses por parte dos governos e como que o Bitcoin se defende nesse momento. Será que estamos em risco? Tudo isso logo após a vinheta. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo para ajudar o canal. Já direto aqui para a tela, a gente está vendo que criptomoedas foram banidas no Marrocos, mas mesmo assim a compra de bitcoins está subindo. Como isso é possível? Vamos ler aqui o que aconteceu lá no Marrocos. Criptomoedas foram banidas no Marrocos, mas o P2P de Bitcoin está na sua alta histórica nesse ano. P2P é quando uma pessoa vende diretamente para outra pessoa sem passar por uma exchange, sem passar por uma corretora. Então, na hora que o governo marroquino resolveu banir as criptomoedas, a gente viu uma disparada no P2P de Bitcoin. Então aqui está falando que em novembro de 2017, Marrocos informou ao público que a transação em moedas digitais seriam criminosas e que quem fizesse essas transações poderia sofrer multas e sanções. E aqui está o gráfico, né, da transação em P2P, volume de transação P2P no Marrocos, tá? Semanalmente. Então, notem que existia aqui um padrão, né? Isso foi caindo ao longo do tempo, e a partir aqui, exatamente de 2019, a gente vê o gráfico disparando e agora chega na sua alta histórica. Então, quer dizer, a proibição por parte do governo não impediu o crescimento do Bitcoin. O Bitcoin, na verdade, se tornou ainda mais requisitado, como é de se esperar, né? Quando o governo tenta impedir você de comprar livremente alguma coisa, provavelmente é porque isso te daria maior liberdade. O governo não gosta de liberdade, ele quer estar envolvido em tudo, ele quer te cobrar por tudo, então, no caso aqui, os marroquinos estão conseguindo escapar graças ao P2P. E aqui dentro aparecem duas plataformas P2P, Local Bitcoins, que é essa amarela, e Paxful, que é essa azul. Inclusive, a Paxful é patrocinadora aqui do canal. Se você precisa de um P2P, ou seja, quer fugir das exchanges, fugir das corretoras, utilize a Paxful, o link para ela está aqui na descrição. E a matéria continua falando sobre isso, né? Apesar do banimento, as transações em plataformas P2P, como Local Bitcoins e a Paxful, subiram absurdamente nos últimos anos. Entre 2017 e fevereiro de 2021, o volume de transações nessas plataformas viu um crescimento de 215%. Então, não adiantou o governo tentar proibir as pessoas de negociarem criptomoedas. Criptomoedas são importantes para a nossa liberdade, são importantes como reserva de valor, principalmente em países aí em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. E o que acontece, como acontece em outros mercados proibidos pelo Estado, é que quando algo tem valor para as pessoas, vai continuar sendo negociado, claro que com preço maior. O que o Estado consegue fazer é valorizar o ativo que se torna mais escasso. E a parte triste vem aqui no final da notícia falando sobre os unbanked, ou seja, os desbancarizados. Marrocos é um dos países mais desbancarizados do mundo. Somente 29% dos marroquinos adultos possuem conta de banco. Então, quer dizer, uma população que não tem acesso à conta de banco e agora o governo quer proibir essas pessoas de terem acesso a criptomoedas. Ainda bem que eles não conseguem. Mas claro que não vai ser fácil. A gente vai vencer essa guerra, mas vão existir várias batalhas no caminho e já começaram a acontecer. No mesmo dia que sai essa notícia aqui sobre Marrocos, sai essa aqui. GAF quer acabar com negociações P2P de Bitcoin e criminalizar o uso de carteiras. Então, a notícia anterior a gente falou justamente sobre a forma que os marroquinos conseguiram escapar do Estado, utilizando P2P.
agora a gente vê a notícia tentando criminalizar P2P. Como seria esperado, né? O Estado sempre vai correndo atrás, tentando combater a nossa liberdade. Então aqui, o GAFI é o Grupo de Ação Financeira Internacional que trabalha com combate à lavagem de dinheiro e terrorismo. Claro, né? Porque isso não acontece com papel moeda, então eles estão combatendo aqui as criptomoedas, que são um grande problema. Publicou uma nova recomendação sobre o Bitcoin e suas negociações. De acordo com o documento, que ainda é um esboço, até as negociações P2P de criptomoedas poderiam ser afetadas. Além disso, o uso de carteiras de Bitcoin próprias poderá ser criminalizado, ou seja, você não pode ter a sua carteira com o seu dinheiro. Tem que estar em alguma carteira que o Estado consiga fiscalizar, vigiar, tá? Nada pode ser seu. Tudo tem que passar pela mão do Estado. Parceiro do GAFI, o Brasil é um dos países que participa das ações do grupo e acata suas recomendações. Assim, no futuro breve, o GAFI recomenda que apenas negociações em corretoras de criptomoedas sejam permitidas para as pessoas. Claro, porque o Estado obriga as corretoras a fazerem o famoso KYC, ou seja, conheça o seu cliente. Você informa lá a sua identidade, tira foto com a identidade, passa CPF, nome da mãe, nome da avó, passa todas as informações para o Estado e o Estado vigia a sua conta e, claro, cobra imposto quando você negocia acima de determinado volume. E aqui, no caso, você não poderia ter carteira, não poderia fazer P2P, seria tudo por meio de corretoras para você ser fiscalizado, vigiado pelo Estado. E não para por aí, no mesmo dia, hoje sai a notícia de que a Índia pode bloquear endereços IP de corretoras de criptomoedas, de exchanges. Então não é suficiente fazer isso, tem que bloquear também a internet, o endereço IP, para não permitir que você faça compra de criptomoedas. A Índia está tentando banir também as criptomoedas. Então, anteriormente, a Índia tentou bloquear endereços IP de sites adultos e de alguns aplicativos, de acordo com a Business Today. Mas teve um sucesso limitado devido ao uso de VPN, né, que são redes virtuais privadas. Aí você consegue baixar uma VPN, contratar uma VPN e burlar essas restrições na internet que alguns países como Índia e China vêm tentando fazer, tá? Então, muita gente não conhece VPN, mas eu recomendo que vocês tenham VPN. Caso algum político desgraçado tente bloquear a sua internet, bloquear alguns sites para você, você vai lá, usa o VPN conectando como se estivesse em um outro país e aí você consegue acessar o site, continua sendo livre, né, para acessar aquilo que você quiser. E aqui no caso vocês percebem que mais uma vez o Estado tenta bloquear a compra de criptomoedas e as pessoas utilizam meios tecnológicos para evitar isso, aqui no caso utilizando VPN. E aqui fala que o governo indiano planeja introduzir aí uma lei banindo o uso de criptomoedas privadas. Notem, privadas. Por quê? Porque se for estatal, se for uma moeda digital do Estado, claro que pode, né? O problema são as criptomoedas que não passam na mão do mafioso. E aí, essa notícia que saiu também hoje explica por que tem que passar na mão do mafioso. Yuan digital totalmente anônimo é inviável, diz o diretor do Banco Central da China. Olha lá, vamos baixar aqui a notícia para ler. É inviável uma moeda digital do Banco Central completamente anônima, afirmou o presidente do instituto que conduz a moeda digital do Banco Central. Segundo ele, o anonimato pode ser permitido em pequenas transações, mas que para as grandes transferências isso seria inviável, pois é preciso manter os rastros para prevenir crimes como lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Vejam vocês, né? Só que tem um detalhe aqui. Sabe o que é anônimo? O papel moeda. Quando você usa uma notinha de real, ninguém sabe se você comprou, se você doou aquela nota. Esse papel moeda que muitos políticos usam para fazer corrupção, roubalheira generalizada, é completamente anônimo. E por isso que os políticos utilizam. Mas nunca foi um problema. E agora, na hora de criar a moeda digital do Estado, não pode ser anônimo. Claro que não, né? Eles já perceberam aí que tem que ser anônimo somente para o político. Para você, tem que passar tudo por dentro do Estado para eles saberem quanto dinheiro vocês têm. E aí, como sempre, eles vão usar
como desculpa lavagem de dinheiro e evasão fiscal e terrorismo e qualquer coisa do tipo, que não faz nenhum sentido, porque sempre foram financiados com a moeda estatal, né, e não com criptomoedas. Mas, como a gente sabe, o problema do Estado nunca foi com lavagem de dinheiro, nunca foi com terrorismo. O problema é você poder fazer lavagem de dinheiro. O político pode fazer, sempre pode fazer, mas na hora que o Bitcoin permite que outras pessoas façam, ou seja, outras pessoas consigam escapar do roubo, aí não pode mais. Entendeu? O problema é quando pessoas comuns podem ter acesso a ferramentas que antes eram limitadas aos poderosos, né? Aos mafiosos aí, no caso. Infelizmente, é assim que funciona. Mas apesar da mentirada que os políticos costumam contar, eu fui surpreendido hoje pelo Jerome Powell, que é aí o diretor do Banco Central dos Estados Unidos, né? Que falou o seguinte: Bitcoin é, mais que o dólar, um substituto do ouro, diz o diretor do Banco Central dos Estados Unidos. Ué, o cara foi elogiar o Bitcoin comparando com o ouro, que é justamente o que as pessoas querem, né? O pessoal gosta mais do ouro porque ele é mais escasso, ele tem menos inflação. Vamos tentar entender aqui o que ele falou, né? Embora o Bitcoin seja muito volátil para ser dinheiro e não seja respaldado por nada, ele poderia ser um substituto do ouro, disse o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Quando questionado se ele achava que o Bitcoin e outras criptomoedas representavam uma ameaça à estabilidade financeira, ele falou: criptoativos são altamente voláteis, veja o Bitcoin, e, portanto, não são realmente úteis como reserva de valor e não são respaldados por nada, disse ele. E aqui embaixo ele continua: Powell também analisou as moedas digitais do Banco Central, os CBDCs. Na medida em que uma moeda estável é apoiada por moedas soberanas dos principais países, isso é certamente uma melhoria em relação aos criptoativos, eu diria. Mas mesmo assim, de onde vem a credibilidade? Vem dessa moeda soberana que é o suporte. As moedas fiat, disse ele, são emitidas com o benefício do público em mente. Olha lá, hein? Quer dizer que o real, o dólar, as moedas que passam na mão do Estado, são emitidas para o benefício da gente, não para gerar inflação, não para financiar aí grandes bancos e grandes empresas que podem estar falindo, como aconteceu em 2008, não, é para o nosso benefício. Então o Bitcoin não é bom porque ele não tem um político por trás. O político tem benefício público em mente, né? Então ele está ali pensando em você na hora que ele imprime dinheiro, claro, né? Na hora que ele faz tudo que ele faz é em benefício da população, e o Bitcoin não. O Bitcoin não tem nada, não tem político por trás, né? Não é lastreado em honestidade de político, e como a gente sabe, políticos são honestos. Então esse é um defeito do Bitcoin, não ser respaldado por políticos, segundo aqui o diretor do Banco Central dos Estados Unidos. E aí, na sequência, também hoje sai a notícia aqui no Valor, né? Novo pacote de gastos de Biden deve chegar a 3 trilhões de dólares. Olha que maravilha! Acabou de sair aquele pacote de 1,9 trilhão, mas não pode parar. A impressora não pode parar. Então agora tem um novo pacote de 3 trilhões de dólares. Caramba, como é que é isso aqui, hein? Apesar de conter medidas para ajudar americanos de baixa renda e empresas afetadas pela pandemia, o pacote de 1,9 trilhão, recentemente aprovado pelo Congresso, traz poucos avanços na agenda econômica prometida por Biden durante a campanha. Ou seja, não resolveu o problema, né? Eles imprimiram aí 1,9 trilhão, mas não resolve. Então vamos imprimir mais e mais e mais. Agora vem 3 trilhões pela frente. Lembrando o que o cara do Banco Central falou: para sua ajuda. Eles vão pegar esse dinheiro e certamente vai parar na mão das pessoas mais pobres, que vão deixar de ter dificuldade, né? Enfim, não precisam trabalhar, o Estado diz que não precisa trabalhar, e essas pessoas vão ficar muito bem de saúde e também muito bem financeiramente. Vamos ver aqui se realmente vai te ajudar muito, hein? O presidente americano quer usar o poder do governo federal para reduzir a desigualdade. Olha lá que coisa bonita, né? Reduzir a desigualdade. Vamos lembrar aqui que desigualdade não é um problema, tá? O problema é a pobreza. Pobreza é um problema. Agora, se todo mundo tem uma condição de vida boa, um tem 3 iates e o outro tem uma casa somente e um carro na garagem, qual é o problema?
É o quê? Inveja de quem tem mais dinheiro? Isso nunca foi um problema e não deveria ser um problema. Pessoas mais produtivas, pessoas que trabalham mais, têm que ter mais do que quem trabalha menos, por exemplo. As pessoas não têm que ser iguais porque isso não funciona. O incentivo para a pessoa ser produtiva, a pessoa correr atrás e trabalhar, é justamente ganhar mais dinheiro. Se todo mundo ganhar a mesma coisa, ninguém precisa trabalhar, correto? Então aqui eles querem reduzir a desigualdade. Não, isso não deveria ser um problema. Deveria ser reduzir a pobreza. Aí sim. Mas você não vai conseguir reduzir pobreza fazendo esse tipo de coisa, né? Criando imposto e inflação para cima justamente dos mais pobres. E ele continua, cortar as emissões de carbono, como se fosse um problema gravíssimo isso, né? Enfim, as pessoas estão preocupadíssimas com isso nesse momento, em um esforço para combater a mudança climática, claro, né? Então, 3 trilhões para resolver esses grandes problemas da humanidade. E vamos pensar, na hora que eles imprimem mais 3 trilhões de dólares, o que acontece? Você desvaloriza o dólar devido à inflação. E o que a gente está vendo em outros países é justamente isso, né? A desvalorização da moeda local. E o que essa desvalorização está gerando? Vamos ver aqui na notícia que também saiu hoje, né? Pesquisas por Bitcoin aumentam 566% na Turquia após a lira turca desvalorizar 14%. Ou seja, o Bitcoin sendo utilizado como combate à inflação. O governo aqui gerando inflação, as pessoas perdendo o seu poder de compra e migrando para o Bitcoin. Aumento de 566% na pesquisa sobre Bitcoin. Vamos ler aqui um pouco mais sobre a matéria? De acordo com dados do Google Trends, o número de buscas por Bitcoin aumentou 566% imediatamente após a notícia da morte da lira. Então tá aqui o Google Trends, né, que mede o número de pesquisas por determinada palavra, e aí pesquisando Bitcoin na Turquia, você vê que bateu na máxima histórica aqui exatamente agora, ó, nível 100, tá? Quando bate no 100 é o máximo na história. Então nunca pesquisaram tanto por Bitcoin quanto agora. O valor da lira caiu 14% em uma queda repentina após o presidente da Turquia demitir o diretor do Banco Central do país, que era acreditado por tirar a lira das baixas históricas, em parte por combater a inflação. Então você imagina, tinha um diretor de Banco Central que estava ali lutando contra a inflação. Você acha que o presidente do país está gostando? Não, né? Vamos trocar esse cara e botar um cara que inflaciona, que imprime moeda, e fez justamente isso. Na hora que ele fez isso, o mercado reagiu desvalorizando a lira. As pessoas não querem mais ter lira na mão. Se o cara vai inflacionar a moeda, ela vai passar a valer menos, já joga a lira fora. E aí o preço da lira desabou no mesmo momento que a pesquisa por Bitcoin subiu. Então é isso, as pessoas querem fugir da inflação e o Bitcoin é a saída para isso, independente dos governos não gostarem da ideia. As pessoas vão encontrar formas, seja com P2P, seja usando VPN para escapar de algum bloqueio na internet, enfim, a tecnologia nos ajuda a escapar dessa violência por parte do Estado. E é sempre o mesmo caso, né? O Estado falando mal do Bitcoin, o Bitcoin é volátil, o Bitcoin não serve como moeda, o Bitcoin é cheio de problema e tudo mais. E depois as pessoas entendem, né? Quem pesquisa um pouquinho entende. A gente viu também hoje sair uma notícia sobre o Lobo de Wall Street, que é esse cara aqui, né? Tem até um filme do Leonardo DiCaprio interpretando ele. Quem não viu, eu recomendo que veja, é um filme bem legal, o Lobo de Wall Street. E ele falou em 1º de outubro do ano passado, 1º de outubro de 2020, ele falou o seguinte: Bitcoin é uma péssima moeda. E aqui ele fala as mesmas coisas que vocês ouviram ali da boca do diretor do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Explicando sobre volatilidade e que o Bitcoin não tem lastro, não tem ninguém por trás, não tem um político, não tem um Estado soberano, mesma baboseira. E agora ele aparece hoje falando: Lobo de Wall Street prevê que Bitcoin vai atingir 100 mil dólares. Opa, já mudou? Poucos meses depois o cara muda de ideia. Aqui na matéria eles falam: o investidor Jordan Belfort mudou sua posição em relação aos bitcoins. Agora, Belfort acredita que as criptomoedas são um ativo promissor que deve valorizar. O Lobo de Wall Street estima que bitcoins cheguem a 100 mil dólares. Então, é isso. Sempre a mesma história. O cara é crítico do Bitcoin porque não entende sobre a tecnologia, não entende sobre a moeda, e quando a pessoa entende o funcionamento, ela vai lá e muda de ideia e passa muita vergonha, né? Porque as declarações ficam registradas para toda a eternidade. Então não é só o Samidana que fala mal e depois lança curso sobre Bitcoin. Isso é o padrão do mercado. Mas, querendo ou não, todas essas notícias negativas
com relação a vários países aí falando mal do Bitcoin, assusta alguns investidores, e o que a gente está vendo aqui no gráfico do Bitcoin, esse é o gráfico diário do preço do Bitcoin, essa queda grande aqui de praticamente 6% hoje, tá? Pesada, inclusive rompendo no momento esse triângulo aqui, na verdade a minha linha de tendência é essa linha amarela embaixo, né? Lembra que eu falei para vocês que ela vem desde o final do ano passado, né? Desde aqui de dezembro do ano passado, e olha aqui o rompimento acontecendo nesse momento. A gente tem que torcer para o dia fechar hoje acima dessa linha de tendência, mas está difícil, porque a posição da linha de tendência aqui está nos 55.100 dólares, mais ou menos, e agora o preço está em 54.100 dólares, então uma queda feia, e na minha opinião, o rompimento dessa linha deve levar a gente até essa área vermelha aqui embaixo, ao redor dos 47 mil dólares, tá? Que já serviu como suporte em outros momentos aqui para trás, estão vendo? Esse aqui, ó, esse momento aqui e esse momento aqui, essa linha serviu como suporte. Agora, na minha opinião, a gente fechando abaixo dessa linha de tendência aqui, a gente deve ver o preço recuar até essa zona aqui dos 47. Claro que nos 50 mil dólares já tem um suporte, mas eu chutaria que a gente ia buscar um fundo mais baixo, próximo aos 47 mil dólares. Espero que isso não aconteça, mas infelizmente o mercado reage dessa forma. Tem muito especulador, muita gente aí que ainda acredita no Estado, ainda tem medo do Estado e que acha realmente que ele vai vencer essa guerra contra o Bitcoin. E o Bitcoin é isso, ou ele vai dar 100% certo e destruir essas moedas, ou ele vai dar 100% errado. Não tem meio termo. Não tem como o Bitcoin conviver com as moedas estatais. É algo econômico, né? O dinheiro vai migrar para aquela moeda que for mais forte. Então o Bitcoin convivendo com as outras moedas, ele vai sugando o valor delas com o passar do tempo. Então não tem meio termo. Ou o Bitcoin dá 100% certo ou 100% errado. E aqui no canal, como vocês sabem, eu tenho convicção de que o Bitcoin vai dar 100% certo. Então, estou só numa expectativa aqui de um recuo de preço, como de costume, e depois a gente continua a nossa caminhada com o mercado um pouco mais limpo de especuladores, o que é sempre positivo. Quem segura o preço, quem segura a moeda são os holders, são aqueles que confiam realmente no Bitcoin como moeda. É sempre bom limpar o mercado de especuladores. Bom, diversas notícias aqui ligadas ao Bitcoin, né? Infelizmente, a maior parte delas são ataques que o Bitcoin vem sofrendo. Isso já é esperado, tá? Esperem isso aumentar conforme o Bitcoin vai ganhando popularidade, mas como eu falei, a guerra vai ser vencida pelo Bitcoin porque ele é uma tecnologia superior. O Estado está sempre um passo atrás. Ele espera o Bitcoin atacar, o Bitcoin crescer para depois tentar contra-atacar, e nessa o Bitcoin vai crescendo, a tecnologia vai se desenvolvendo e é cada vez mais difícil para o Estado controlar. Ele fecha de um lado, ele fecha corretoras, aí aparece o P2P. Aí ele corre atrás do P2P, tentando, por exemplo, proibir a internet, aí vai e lança VPN. Eles não conseguem ter um controle sobre isso, e quando eles observarem, a gente vai ver que diversas empresas do mercado já possuem Bitcoin, toda a economia mundial já está utilizando Bitcoin, e fica inviável você proibir uma tecnologia dominante, como aconteceu, por exemplo, com o MP3, né? O MP3 quase foi proibido pelo Estado, mas ele já tinha se alastrado globalmente e o Estado teve que aceitar o MP3 como tecnologia. Talvez o mesmo aconteça com a Uber e outras tecnologias que o Estado não gosta, porque muita gente já utiliza. Bom, por hoje é isso. Deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. O seu banco te dá cashback quando você faz uma compra. Receba até 1% do valor das suas compras de volta em Bitcoin usando o cartão AlterCard com CryptoBack. Links na descrição.